Leva um tempinho, tem um delay aí, tá? Aqui, olha. Acontecendo agora. Aqui, mano. Eu tô apertando, não vai nada. É aqui, essa página. Acho que ele vai carregar ainda. Ele tá carregando. Eu tô toquinho também. Né? Agora já começou. Nada aí? Estão falando isso? Vou sair daqui. Agora tá. Agora tá transmitindo. Então é na página aqui mesmo. Do centro aqui. Vai aqui em mais. Isso que eu tô falando, pra você. Procurei. Olá, boa noite. Boa noite a todos os companheiros aí do Leal, Lar Espírita Amor e Luz de Guarulhos. Parece que agora já começamos, né, a transmissão. Ok. Dá para alguém confirmar aí, por favor, se está tudo recebendo aí pela página do Leal mesmo? Áudio e imagem, ok? Fica tudo branco. Olá, boa noite, Fátima. Boa noite, Milena. O áudio e a imagem estão chegando bem aí? Ok, então. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite abençoada, em que podemos mais uma vez nos valer da tecnologia para podermos estar aí compartilhando algumas ideias, algumas informações. Nosso abraço e gratidão aos nossos companheiros do Leal, Lar Espírita Amor e Luz de Guarulhos, Leal Guarulhos, pela bênção de podermos hoje estar aí reunidos, podendo refletir um pouco sobre essa situação que estamos vivendo, para poder aí encontrar algumas ideias que possam nos ajudar, não só a entender, mas a aproveitar essa oportunidade, essa experiência que nós estamos passando. Nós vamos começar então a nossa transmissão para valer mesmo agora, fazendo então a nossa prece para o início aí das nossas atividades. Lembrando que hoje seria nesse horário uma reunião espírita, num centro espírita, em que estaríamos ali buscando, através das nossas preces, dos nossos pensamentos, a ligação com o plano espiritual superior. E é nesse momento, então, que eu convido a todos a elevarem os seus pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que existe no universo, a causa sábia e primeira de todas as coisas, a força poderosa e atuante que sustenta a sua criação, com amor e sabedoria. Pai, permita que nesta noite os Espíritos Consoladores nos iluminem a todos, nos envolvam em vibrações de paz, de amor, de confiança, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança, e nos infundindo a força para prosseguirmos em nossa jornada de evolução, de crescimento
de transformação. Pedimos, Senhor, que as bênçãos possam chegar ao lar de todos os nossos companheiros que nesta hora se unem a nós em tantas localidades diferentes. Que o Senhor possa abençoar o lar de cada um deles, renovando suas vidas e fortalecendo-os para suas tarefas neste mundo. Gratidão, Senhor, pela vida, pela bênção e por tudo que nos oferece para o nosso crescimento. A vós, espíritos amigos, nós agradecemos o auxílio, o amparo, a assistência amorosa que nos prestam sempre. Verdadeiros mestres que nos conduzem durante o nosso aprendizado aqui no mundo material e fora dele. Nossa gratidão pelas oportunidades benditas que sempre propiciam para que possamos crescer e nos transformarmos. Que assim seja, Senhor, graças te damos. Então vamos, meus amigos, começando as nossas considerações sobre o tema dessa noite. Quem seremos após a pandemia? Nós todos, quando começamos a vivenciar esse momento que nós estamos passando agora, nós percebemos e acompanhamos muitas pessoas fazendo colocações de que nós estávamos no limiar de um período, de um momento de grandes transformações, de grandes mudanças, e que nós teríamos grandes oportunidades de crescimento, de transformação, e isso tudo nós começamos a perceber que as pessoas, à medida que esses dias foram passando, já não estavam mais tão empolgadas assim com essas ideias de transformação. A possibilidade aí de maior período de isolamento trouxe a muitas pessoas ali um pouco de medo, alguns ficaram indignados, revoltados, e as pessoas vão permitindo que esses pensamentos destrutivos comecem a tomar conta delas. E nós, então, começamos a pensar que, quando nós percebemos que as provas começam a se alongar muito, vem o momento ali da desconfiança, do medo. Nós começamos a achar que as coisas não são bem assim como pensávamos no começo, e por isso é importante refletirmos sobre essas experiências que nós estamos passando. Nem todos estão passando da mesma forma esse período do isolamento. Algumas pessoas estão passando de forma um pouco mais difícil, enfrentando maiores problemas, maiores dificuldades, e isso tudo faz parte mesmo da oportunidade de progresso que todos vão ter nesta experiência evolutiva, nesse momento, né? Nós sabemos que cada um traz do seu passado, de outras vidas, uma série de situações que são diferentes. A experiência, a prova de cada pessoa é diferente. E isso nos faz pensar, então, o quanto cada pessoa precisa aprender a vivenciar as suas experiências sem se comparar com o outro, porque cada um de nós tem uma trajetória diferente. Mas o que nós queremos mesmo falar nessa noite, refletir, é o quanto essas situações graves pelas quais a humanidade sempre passou, está passando agora e ainda passará por outras no futuro, o quanto elas impactam o progresso, tanto geral quanto do indivíduo. Quando nós refletimos nesses períodos conturbados, em que muitas pessoas passam por experiências assim negativas, experiências que a princípio são negativas, mas que, numa perspectiva do espírito imortal, acabam sendo benéficas, muitos vão experimentar ali, então, as dificuldades das suas formas diferentes, né? E nós precisamos entender que sempre há resultados positivos das nossas experiências. Por mais negativas que tenham sido ali os resultados, do ponto de vista material, por maiores problemas que nós possamos ter enfrentado, e mesmo que nós tenhamos fraquejado e fracassado nessas provas, alguma experiência fica armazenada na nossa memória mais profunda, na nossa memória como espírito. E essas experiências, mesmo negativas, elas serão no futuro algum elemento que vão nos impulsionar o progresso. Pela sabedoria divina, nada se perde da experiência humana. Mesmo o fracasso, mesmo a derrota, pode ser uma grande oportunidade de crescimento
para todos aqueles que em algum momento no futuro tomam consciência da necessidade de seu próprio progresso, de sua própria evolução. Esse período que nós estamos vivendo, então, nós podemos considerar que é como um desses períodos de grandes transformações que a humanidade passa, por grandes mudanças. E não há algo muito novo nessa experiência que nós estamos vivendo. A última grande pandemia que ocorreu no começo do século XX, lá por volta lá da década de 20, em 1918 mais precisamente, trouxe também grandes temores, grandes preocupações para toda a humanidade. Nós tivemos nessa época, nesse período, mais de 50 milhões de mortos em apenas um ano. Isso foi algo que chocou o mundo naquela época. E quando nós comparamos com outros eventos trágicos, traumáticos para a humanidade, como a Segunda Grande Guerra Mundial, que em 6 anos ela levou à morte 60 milhões de pessoas. Então, uma média de 10 milhões de pessoas por ano durante o período que durou a Segunda Grande Guerra. E a gripe espanhola, em um único ano, ela tirou a vida de 50 milhões de pessoas no mundo todo. Para que esses dados, então? Para a gente refletir que, por maiores que sejam os problemas que a gente enfrenta numa época, a humanidade ela vence aquele período, ela passa por aquelas dificuldades e sempre há algum resultado positivo a partir dessas calamidades, desses flagelos. Nós já falamos anteriormente sobre a abordagem que o Espiritismo dá aos flagelos e vamos retomando então algumas ideias sobre isso. Sempre há um progresso a partir dessas dificuldades. Aqui mesmo no Brasil, começaram a iniciar realmente um processo de transformação da nossa saúde pública a partir desse evento de 1918. Aqui nós, nessa época, nem tínhamos um Ministério da Saúde. Existia um órgão com pouca eficiência, com pouca ação, que promovia o bem-estar, a saúde coletiva. É a partir desses eventos que inicia lentamente algumas transformações que vão levar depois à formulação aí de políticas de saúde pública, de transformação aí e prevenção de doenças, de cuidados com as pessoas. E hoje, por mais que nós questionemos e combatemos aí as nossas instituições públicas, por mais que nós levantemos os seus defeitos, hoje nós estamos numa situação muitas vezes melhor do que foi há 102 anos atrás. Nós tivemos hoje uma série de problemas, mas há inúmeras intervenções. Muitos podem até relacionar que há muitas dificuldades, que há muitos problemas, mas nós vamos considerar que hoje a situação ela é bem melhor. Por mais que nós levantemos os seus defeitos, hoje nós vamos considerar que são situações hoje que nós enfrentamos muito melhores do que foi então lá naquela pandemia de 1918. É óbvio que nós podemos elencar muitas coisas para dizer, mas hoje seria possível ter feito isso, poderíamos ter evitado aquilo, mas esse poderíamos é algo que não está dentro da nossa ação individual. E certamente a nossa sociedade passará por esse período, existirão muitos problemas ainda a serem resolvidos, mas haverá um saldo positivo no futuro. Essa experiência negativa que hoje nós temos, certamente ela servirá de base para a construção de novas ações, de tomadas de novas ações, de articulações mais adequadas para a prevenção dessas doenças. E o grande questionamento que, na verdade, nós deveríamos pensar, né, é o que vamos ter de positivo dessa experiência é como indivíduos, o que nós estamos hoje aprendendo com todas essas experiências que nós estamos vivendo. Alguns estão em isolamento social, fechados dentro dos seus lares, outros, por necessidade, por obrigação, acabam sendo compelidos a ter que enfrentar a convivência nas ruas, cheios de temores, cheios de medo, e cada um dentro da sua realidade está recebendo hoje a oportunidade de aprendizado mais importante para a sua evolução nesse momento em que se encontra da sua jornada espiritual. Essa é uma ideia que é importante nos
conscientizarmos de que estamos vivenciando as experiências que mais necessitamos para o nosso progresso espiritual. Não há falha nos desígnios divinos de encaminhar ninguém para as experiências que se encontram, salvo aquelas situações em que nós mesmos buscamos as experiências negativas através de ações pautadas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa ambição desmedida, e aí sim nós atraímos problemas que não nos caberiam. Mas, de modo geral, as experiências que vamos enfrentando na vida, elas têm uma razão de ser e elas estão relacionadas com as nossas necessidades de crescimento, de aprendizado e de transformação. Nós deveríamos pensar não tanto hoje em como nós poderíamos ter evitado todo esse problema social, mas o que podemos, a partir de hoje, fazer das nossas vidas com as experiências que nós estamos vivenciando. O fato de alguns estarem hoje fechados dentro dos seus lares, tendo que ter uma convivência por mais tempo prolongada com os seus familiares, tem uma razão de ser. Nós vamos considerar assim, recebendo uma grande oportunidade, aqueles que podem estar nos seus lares, de poder descobrir algo novo no seu relacionamento com as pessoas que ama, as pessoas que convive, as pessoas que está aí vivenciando no dia a dia. Nós, quando perdemos um ente querido, nós sempre formulamos aquela ideia: como eu gostaria de ter estado mais com essa pessoa, como eu gostaria de ter convivido mais com meu pai, convivido mais com a minha mãe, como eu gostaria de estar mais junto do meu irmão, da minha esposa, do meu marido, do meu filho. Bem, hoje, se nós estamos podendo estar com as pessoas que nós amamos aqui encarnadas, nós devemos aproveitar esse momento com elas, de descobrir algo novo no nosso relacionamento, algo positivo junto a essas pessoas. De descobrir, talvez, que aquela pessoa que nós estamos convivendo há muitos anos, talvez ela tenha novas marcas no seu rosto, novas rugas, talvez o nosso filho tenha crescido alguns centímetros a mais, talvez o seu rosto já está se transformando, ele já está sendo capaz de expressar outras ideias que nós nem imaginávamos que eles eram capazes de elaborar. É uma grande oportunidade aqueles que são compelidos hoje a estarem convivendo mais tempo com a sua família, de criar vínculos mais profundos, de maior companheirismo, de maior solidariedade, de maior aproximação. Observando esse momento que nós vivemos, sob essa perspectiva de que nós temos que aproveitar essa oportunidade onde estivermos, com quem estivermos, para melhorar as nossas relações, nós podemos realmente aproveitar essa experiência negativa para terminar esse período com um grande saldo positivo, com grandes conquistas na nossa jornada espiritual. Nós podemos sim reclamar do isolamento, podemos sim reclamar de estarmos sendo obrigados a ficar dentro de casa com a nossa liberdade tolhida, mas nós podemos também considerar que é uma grande oportunidade de fazer esse trabalho de vivência mais profunda com as pessoas que nós amamos. E, finalmente, nós tentarmos acertar algumas diferenças que nós ainda podemos trazer. Porque, por mais que nós possamos nos dar bem com alguém aqui na Terra, nós sempre percebemos que há algumas diferenças entre nós e eles. Há alguma atitude deles que nos irrita, que nos provoca, que nos tira do eixo, e nos cabe, nesse momento, não degladiar com essas pessoas, não nos combatermos, mas sim de aproveitarmos a experiência e consolidarmos vínculos mais profundos de amor com essas pessoas. Se nós somos levados a ter uma experiência fora do lar, somos obrigados a trabalhar, por exemplo, nesse período, sob a ameaça de um contágio, sob o medo, sob os riscos todos que a nossa profissão ou a nossa atividade nos impõe, nós temos que entender que ali é uma grande oportunidade que nós temos também de crescimento, também de transformação. Imagine o impacto na vida das pessoas que estão hoje hospitalizadas, observando ali enfermeiros, médicos, atendentes, todos os profissionais que cuidam ali da saúde, empenhados, sob risco também deles contraírem a doença, e observando essas pessoas
empenhadas em ajudá-los no restabelecimento da sua saúde. Imagine o impacto que tem para a vida desses espíritos encarnados e que exercem essas profissões, se eles conseguirem, apesar de toda a carga de dificuldades, de dores, de medos, de receios que eles carregam, eles conseguirem dar o melhor de si. Certamente vocês terminarão essa experiência com um saldo na sua evolução muito positivo. Serão, sim, espíritos vitoriosos nessa pequena missão que a sabedoria divina deu a eles, de cuidar da vida de algumas pessoas. Pequena aqui não no sentido de menosprezar o valor, o trabalho deles, mas de reconhecer que cada um de nós temos uma tarefa, não importa o trabalho que nós exerçamos. Mas no caso daquelas pessoas que cuidam de outras pessoas, essas missões são muito importantes para o progresso deles e dos indivíduos que estão ali envolvidos. Então, se todos nós nos concentrarmos agora em fazermos o melhor de nós no momento que estamos vivendo, não importa se nós estamos compelidos a ficar dentro do lar ou fora dele, trabalhando, exercendo as nossas atividades, nós poderemos, sim, ser pessoas muito melhores do que fomos até então. Os momentos de dificuldades, quando surgem, eles vêm com o objetivo de nos despertar para alguma realidade que até então nós não conhecíamos. Nós não passamos pela dor unicamente com o objetivo de, entre aspas, pagar dívidas do passado, de outras vidas. A dor, quando ela nos chega com o objetivo de transformação. Ela chega com o objetivo de fazermos algo diferente de nossas vidas. Ela tem o objetivo de nos transformar. Quando Kardec investigou junto aos espíritos superiores, lá no século XIX, as causas dos flagelos, e essas ideias estão reunidas nas questões do Livro dos Espíritos, questões 728 e seguintes, ele nos traz reflexões importantes sobre essas experiências, né? Alguém nos pergunta aqui, e as pessoas que vivem sozinhas? Também têm grande oportunidade de aprendizado, porque nós podemos estar fisicamente sozinhos, mas nós podemos estar ligados hoje pela tecnologia às outras pessoas. Nós podemos interagir com outras pessoas. Podemos usar o telefone para levar a alguém uma palavra de incentivo. Podemos ligar para aquela pessoa que nós estamos com alguma mágoa, algum ressentimento. Podemos mandar uma mensagem pelos diversos meios que nós temos à disposição para tentar uma reaproximação, perguntando, por exemplo, como está essa pessoa, perguntando se ela precisa de algo que mesmo remotamente nós podemos fazer. Todos nós, não importa a situação que nós estivermos, sempre podemos fazer o bem para alguém. Nós podemos orar, nós podemos pedir a Deus pelos que sofrem. E nós podemos iluminar o nosso próprio pensamento. Muitas vezes as pessoas estão precisando de um tempo para estar sozinhas e não têm. Aquele que no momento está sozinho pode buscar o conhecimento superior e produzir mudanças para si mesmo, produzindo ali uma renovação das suas ideias, seus pensamentos. Mas dizíamos então que as transformações, elas são necessárias à evolução e elas geralmente estão pautadas em situações que nos desacomodam, situações que são traumáticas, que são difíceis. Porque quando as coisas fluem muito bem, dificilmente nós queremos sair da zona de conforto. É quando a vida nos impõe obrigações de mudança, é que nós realmente produzimos algo que vamos usar para o nosso crescimento interior. Aquelas questões que eu falava então de O Livro dos Espíritos, nós temos assim algumas ideias importantes a destacar para esse momento. Na questão 728, há uma ideia muito importante de que a destruição, e não vamos entender aqui a destruição apenas do ponto de vista de aniquilar coisas materiais, desagregar coisas materiais. Vamos pensar, quando os espíritos disseram sobre destruição, de qualquer transformação que ocorra e que faça algo se modificar. Então, nós podemos pensar que hoje, embora a nossa sociedade não está sendo destruída fisicamente, no sentido espiritual, ou no sentido das relações, ou no sentido das condições que nós vivemos, muita coisa está se modificando. Nós estamos, por exemplo, descobrindo que nós não precisamos,
para sermos felizes, estarmos em ambientes que são voltados exclusivamente ao consumo. Nós vamos descobrindo que há outras possibilidades de vida, que há outras possibilidades de nos ocuparmos. Muitas pessoas podem descobrir nesse período, se estiverem atentos a isso, que a vida, ela prescinde ou ela não precisa de coisas materiais excessivas. Precisamos do básico, mas o excessivo nós não precisamos. Mas algo que nós não conseguimos viver sem é sem o convívio com outras pessoas, sem a interação. Nós não conseguimos conviver sem a literatura, a música, a arte de modo geral. Nesses dias, muitas pessoas estão passando o seu tempo ocupando-se de leituras, ouvindo músicas, shows que são transmitidos pelas lives, se apropriando de novas ideias, de novos conhecimentos. Nós conseguimos viver sem a nossa rotina, as nossas imposições anteriores, que a vida, que as condições nos determinavam. Mas certos componentes da vida nós não podemos deixar de ter, de vivenciar. Então nós podemos ir descobrindo isso, de que nós podemos ter uma nova forma de viver. E ontem assistimos uma transmissão de um músico que é muito famoso aqui no Brasil, Toquinho, e como foi bom poder acompanhar aquilo, como foi bom acompanhar a live que ele fez, como aquilo foi gratificante poder acompanhar aquilo. E se isso continuar daqui para frente, mais opções as pessoas terem de entrar em contato com as diversas produções culturais de grande valor que a humanidade é capaz de produzir. Isso traria um bem muito grande. A gente observou em alguns condomínios também a apresentação de músicos, abrindo ali para eles uma nova possibilidade de trabalho, em que as pessoas podem estar envolvidas ali numa atmosfera de alegria, de positividade. Toda essa experiência que nós estamos vendo agora, ela pode resultar em grandes possibilidades, mas vai depender de como nós vamos experimentar isso. Eu sei que tem pessoas que não estão vivenciando situações positivas como essa que eu estou falando, que estão muitas vezes segregados em meios sociais que não são favoráveis a esse tipo de experiência e estão passando por muitos problemas. E o que nos cabe, então, é pensarmos como nós poderemos, quando a nossa sociedade nos liberar para podermos estar novamente nas ruas, trabalhando, como nós vamos poder trabalhar para que essas comunidades possam receber auxílio. O que nós vamos fazer na nossa atuação como cidadãos, no exercício dos nossos direitos e deveres civis e políticos, o que nós vamos fazer para que essas pessoas possam ser beneficiadas, para que os seus direitos mínimos sejam respeitados. Isso nos cabe, então, como reflexão e pensarmos que todos nós precisamos produzir alguma mudança nas nossas experiências. Mas voltando às nossas reflexões lá de O Livro dos Espíritos, nós vamos ver também que na questão 733, a necessidade de que situações difíceis venham para produzir transformações, ela vai diminuindo à medida que o espírito vai conquistando a matéria. Essa é uma ideia muito importante para nós que desejamos o progresso espiritual, que queremos crescer espiritualmente, evoluir finalmente. Nós precisamos aprender, então, a entender que, como espírito, nós somos seres imortais. E a matéria não deve ser ela que imponha as nossas escolhas no mundo, mas sim aquilo que parte do nosso pensamento, da nossa consciência. É isso que significa dizer que o espírito vai dominar a matéria. É nós colocarmos aquilo que é importante no seu devido lugar. Muitas pessoas, em detrimento das relações, por exemplo, vivem uma busca desenfreada na conquista dos bens materiais. E sempre está buscando, e sempre está achando que ela precisa de mais, e sempre ela está desejando mais, e ela está, na verdade, submetendo cada vez mais ao domínio da matéria. Permitir que o espírito realmente governe a vida significa nós colocarmos os valores, os princípios, as grandes ideias como as norteadoras da nossa ação. Por exemplo, viver para trabalhar não seria muito adequado,
nós concentrarmos toda a nossa vida apenas no objetivo de nos mantermos materialmente. A nossa vida é muito mais do que o ganha-pão. A nossa vida deve ser também o ganha-pão espiritual. É buscarmos, além das conquistas materiais, também aquilo que enobrece o espírito, aquilo que o faz crescer, que é a cultura, que são as boas ações, que são as ações de caridade, de amor ao próximo. Essas ações, elas vão nos fazendo cada vez mais a nos desapegarmos da matéria, e isso permite o nosso crescimento, a nossa transformação. É à medida que vamos evoluindo e vamos valorizando mais o sentir, o pensar, vamos valorizando mais as relações, e não considerando que as coisas materiais são mais importantes que esses bens espirituais, é que nós vamos nos tornando, então, cada vez menos influenciados pelo sofrimento, e vamos nos tornando cada vez menos necessitados de passarmos por transformações destruidoras em nossas vidas. O homem que se apega excessivamente à matéria, ele tende geralmente a sofrer muito mais do que aquele que é desapegado. Aquele que valoriza os bens do espírito, que são aqueles que passam pelo intelecto e pelo sentimento, esses são criaturas que vão se tornando cada vez mais protegidas dos sofrimentos da vida material. Outra ideia importante também que podemos destacar aqui dessas reflexões em torno das questões de O Livro dos Espíritos é que sempre surgirão para as gerações futuras dessas experiências negativas do presente resultados positivos. Nós, como habitantes futuros desse planeta, daqui a alguns anos ainda estaremos encarnados, ou mesmo em outra vida estaremos reencarnados aqui, nós vamos observar que a melhora do globo vai se fazer. E nos cabe hoje participarmos desse trabalho de transformação, pensando e refletindo o que nós podemos fazer, então, pela renovação da nossa sociedade. Nós precisamos estar mais atentos a tudo que nós podemos produzir de bom daqui para frente, seja através das nossas palavras, das nossas ações, da nossa participação e de tudo mais que nós podemos fazer e agir. Pensando nisso, nós poderíamos aqui trazer algumas indicações do que poderíamos, nesse período que estamos de isolamento social, embora muitos trabalhando, eu mesmo tenho trabalhado todos esses dias, felizmente nós podemos contar com condições que nos favorecem isso, né? De continuar utilizando a tecnologia para dar aulas, para ajudar os alunos no seu processo de aprendizagem, não da forma ideal, mas da forma que é possível, mas ainda assim nós podemos dedicar um pouco desse nosso tempo, já que a gente não está consumindo mais o tempo no transporte, já que nós já não estamos mais podendo sair com muita frequência, nós podemos dedicar um pouco desse tempo que nós temos, então, a algumas ações que vão nos ajudar nessa transformação e ao término dessa pandemia e desse isolamento social, nós sermos pessoas um pouco melhores. Por exemplo, nós podemos focar a nossa vida por exemplo, na busca do autoconhecimento, o conhecermos a nós mesmos. Nós temos uma ideia geralmente sempre limitada sobre quem realmente nós somos. E por um mecanismo de defesa, muitas vezes nós não queremos confrontar a nossa realidade. Esses são dias importantes em que nós podemos, com mais calma, através da prece, da meditação, nos questionarmos e realmente procurarmos nos entender melhor. Os conflitos que nós vamos tendo na nossa convivência com as pessoas dentro do lar pode ser um excelente indicador. Se estamos tendo os mesmos atritos repetitivos pelas mesmas causas, talvez elas indicam algo que nós precisamos mudar em nós. Então, aproveitar esse período para o nosso autoconhecimento, para realmente sabermos quem nós somos, é algo que pode ser uma resposta positiva à pergunta aí que dá título às nossas considerações nessa noite. Quem seremos após a pandemia? Poderemos ser pessoas mais conscientes de quem realmente nós somos, de quais são realmente os nossos móveis, aquilo que nos faz agir no mundo.
Algo que também podemos pensar que podemos aprender nesse período é saber conviver mais e melhor com as pessoas da nossa família, do nosso núcleo familiar, do nosso núcleo doméstico. Aprendendo a entender as suas necessidades, aprendendo a entender os seus limites, o respeito que é necessário a eles. Isso é algo que nós podemos tirar dessa oportunidade. Podemos também ser pessoas melhores com novas habilidades. Muitos profissionais estão sendo obrigados a descobrir os meios digitais, aprender a produzir conteúdos digitais, e isso, para o espírito, também tem uma contribuição no seu crescimento. Nós sabemos que a evolução do espírito não se dá unicamente pelo seu sentimento. Também o seu intelecto tem que evoluir. Também a sua inteligência tem que progredir. E muitas pessoas resistentes à tecnologia foram obrigadas a descobrir a tecnologia. E nós temos que pensar que hoje essa tecnologia terrena, embora ela possa ser considerada muito ainda acanhada comparada à tecnologia do mundo espiritual, do pensamento, de alguma forma ela já nos habilita a vivermos mais virtualmente, mais no mundo das ideias do que propriamente no mundo exterior. E isso nos leva a pensar que no mundo espiritual, em que há tanta interatividade pelo pensamento, estarmos preparados a uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação, pode bem nos ser útil. Não é à toa que nós estamos vivendo esse processo do mundo digital, dessa cultura digital que surgiu nos últimos anos e que nós começamos a perceber que já não usamos mais dinheiro de papel, nós já não precisamos mais estar fisicamente junto às pessoas, podemos estar pelos meios eletrônicos, pelas transmissões de diversos tipos. Isso tudo vai nos mostrando que há um grande potencial no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento. Então, esse momento agora é também um momento de crescimento do nosso intelecto, da nossa capacidade de pensar e de produzir também. Nós precisamos também entender que esse período agora é um período de crescimento também para as artes. Nós podemos aprender a consumir outros produtos além daquilo que nós estávamos acostumados, né? O entretenimento comum. Nós temos oportunidade, por exemplo, de descobrir novas ideias, de finalmente ler aquele livro que nós não estávamos encontrando tempo. Basta que a gente realmente mobilize a nossa vontade, a nossa força para esse crescimento interior. Então vejam, nós, embora estejamos atravessando um período de crise, de sofrimento, de aparente destruição de uma série de condições da sociedade, nós podemos crescer muito dependendo da forma como nós encaramos esse momento. Se nós encararmos com muita relutância, com muita indisposição, com falta de boa vontade, nós podemos terminar essa experiência exatamente como as mesmas pessoas que nós éramos. E pensar que toda essa experiência foi algo que não nos acrescentou nada. Como nós vemos, tudo depende da forma como nós lidamos com as experiências. Seja essa ou seja experiências futuras, as escolhas que nós fizermos no nosso mundo interior, na nossa mente, de como nós vamos enfrentar um problema, elas são decisivas não só para a solução dele, mas para transformar esse problema numa grande oportunidade de crescimento. Alguém me perguntou algo aqui importante, que seria se nós sabíamos que iríamos passar por essa experiência, né? Existem situações que são previsíveis no mundo espiritual, e alguns espíritos são conscientes, quando reencarnam, que vão experimentar determinadas limitações no período que eles vão viver aqui na Terra. É possível, sim, que nós até possamos essa experiência que nós estamos vivendo agora. É possível, sim, que nós tenhamos optado mesmo por estar, ou não, porque muitos espíritos, quando reencarnam, né, nós, quando reencarnamos, não podemos saber tudo que nós vamos passar, porque senão nós desistiríamos. Há relatos na literatura espírita, André Luiz traz essas informações, que o medo de enfrentar a prova muitas vezes leva o espírito a inviabilizar a sua própria reencarnação. Então nós somos como que compelidos a enfrentar o desafio, e quando nós chegamos aqui,
podem ter certeza, nós estamos sempre preparados. Nenhum espírito reencarna, nenhum de nós tomamos um corpo físico para fracassarmos, para falirmos na nossa evolução. Todos nós viemos com grande oportunidade de crescimento. No momento das provas mais difíceis, nós devemos pensar: nós estamos, na verdade, tendo uma grande oportunidade de crescimento. Não é uma simples punição porque erramos no passado. É uma oportunidade do nosso melhor aflorar. Pensando dessa forma, é que nós já nos predispomos a sermos melhores. Se nós acreditamos que tudo é castigo, que tudo é punição, que tudo é uma vingança divina, porque você errou, você agora tem que pagar. Se nós achamos que a lei divina ela é tão mecanicista assim, nós acabamos tolhendo a nossa oportunidade de crescimento. Sim, nós respondemos sempre pelo mal que nós criamos. E muito do que nós estamos vivendo hoje é consequência de escolhas infelizes que nós tivemos. Porém, nós sempre podemos, em qualquer experiência negativa, crescermos e nos tornarmos melhores do que já fomos até então. Então, a experiência, seja ela escolhida ou não pelo espírito, ela sempre traz uma grande oportunidade de crescimento, uma grande oportunidade de transformação. Só que isso tudo vai depender da sua boa vontade e do seu empenho. Uma outra companheira aqui endereça uma pergunta assim: se com tudo o que está acontecendo as pessoas não melhorarem, será que pode acontecer outras coisas piores? Verônica, dá até medo de pensar assim, não é? Mas eu penso também que sempre há resultados positivos. O mundo ele não foi muito melhor depois da pandemia de 1918, depois da Segunda Guerra Mundial, mas ele melhorou um pouco, houve um crescimento. E, naturalmente, se nós precisarmos de novas experiências difíceis, elas virão, porque elas são inevitáveis. Mas a gente não deve nunca pensar que isso vem como um castigo. Vem como mais um acréscimo da misericórdia divina que nos concede mais uma oportunidade de aprendizado. Eu, como professor, é meio que inevitável não fazer o paralelo entre a nossa experiência terrena e a vida escolar. Aquele que não aproveitou bem um ano, o aluno que não aprendeu nada, por mais que tentem dizer que sim ou que não, mas ele necessita repetir o seu aprendizado. Ele necessita rever, recomeçar as experiências que ele não aprendeu. Para o espírito é a mesma situação. Aquilo que nós não aproveitamos numa vida fica adiado para o futuro. Obviamente que sempre virão novas oportunidades. Mas há algo muito importante, como tudo que Jesus ensinou, que pode nos ajudar a não precisarmos de provas difíceis no futuro. Jesus, certa vez, ele disse que o amor ele cobriria uma multidão de erros ou de pecados, como as pessoas costumam dizer. O amor ele pode ser traduzido na nossa boa vontade para com o próximo, nosso esforço de fazermos o melhor em favor das pessoas que se beneficiam das nossas ações. Então, nós podemos não aproveitar bem a experiência agora, mas se nós nos conscientizarmos de que nós podemos fazer sempre algo de bom, nós podemos mudar a nossa realidade futura. Nós podemos transformar o nosso futuro. E o que nós vemos hoje na humanidade é um número cada vez maior e cada vez crescente de pessoas buscando boas causas para se dedicar. O número de pessoas dedicadas a tantas causas de auxílio ao próximo, aos animais, à natureza, à proteção do direito das minorias, é um número crescente. Isso é um indicativo de que a humanidade está, sim, melhorando. Ela está crescendo porque hoje nós vemos que as pessoas são muito mais sensíveis às injustiças, à desigualdade social. Eu acredito com muita convicção de que a humanidade ela está se encaminhando para o melhor. Não que nós não teremos mais problemas, mas o número de pessoas dedicadas a boas causas, que são pessoas que também erram, que também cometem os seus deslizes, mas que estão sempre tentando se mobilizar em favor de alguém, o número é muito grande. Há um século atrás, praticamente não existiam pessoas mobilizadas no direito
dos animais. Não existiam pessoas preocupadas com o sofrimento desses nossos pequenos irmãos. E hoje o número que tem de grupos, de associações, de mantenedores, de cuidadores, é muito grande. Há um século atrás, a preocupação ambiental praticamente não existia. O número de ativistas é muito grande. Então, nós vemos a humanidade está, sim, progredindo. A tendência é que, cada vez que nos tornarmos menos apegados ao possuir e estivermos mais preocupados em compartilhar, em cuidar, em ajudar, em compreender, em perdoar, nós estaremos mudando todo o nosso futuro. Então, teríamos que ser muito endurecidos hoje para que algo muito pior viesse no futuro. Muitas pessoas conservam ideias muito destrutivas que remontam a muitas vidas passadas, porque foram ensinadas por muitas religiões de inúmeras punições que a humanidade teria que passar. Mas Jesus foi muito claro: o amor cobre uma multidão de erros. Se nós aprendermos a amar dentro da limitação que nós somos capazes para esse sentimento, nós não vamos ter o amor dos anjos, o amor do Cristo, mas nós podemos ter o amor humano, a compaixão por aquele que sofre. Se a gente conseguir dividir um pouco do que temos com aquele que tem menos, nós certamente teremos um futuro muito melhor, muito mais feliz do que hoje nós podemos imaginar. Já vamos nos encaminhando, então, meus amigos, para o encerramento. Temos mais uma pergunta aqui. Tem divulgação de jornais? Olha, a Marisa comenta assim: o bem não é divulgado, somos alimentados somente com notícias de cunho ruim. Existe um predomínio nessas informações realmente negativas, porque algumas até precisam realmente ser escancaradas para que a gente se conscientize e tome novas atitudes. Mas eu tenho acompanhado também, e boas ações também são divulgadas. Talvez não tanto quanto seria desejável. Daí cabe a nós, quando nós recebemos notícias também, nós ajudarmos a bloquear as notícias que realmente não vão ajudar a ninguém. Aquilo que realmente nós recebemos diariamente pelos meios de comunicação, as redes sociais, nós devemos, antes de sair compartilhando, por exemplo, comentando com alguém, nós realmente fazermos um filtro, aguardar um tempo e pensar: isso realmente vai acrescentar? E nós mesmos sermos esses difusores de boas ideias, de bons acontecimentos, de boas situações. Muitas vezes, o mal que nós vemos no mundo, ele é muito destacado pelo nosso próprio medo, pelas nossas próprias inseguranças, pela própria sintonia que nós temos com as notícias ruins. Por que os noticiários que falam muito sobre catástrofes, que falam sobre as tragédias, os crimes, eles têm tanta audiência? Porque as pessoas ficam à procura disso. Então, acaba sendo algo que se alimenta, a audiência alimenta aqueles que divulgam isso. Nós que já temos essa consciência, então, de que o bem precisa ser mais divulgado, nós precisamos disseminar melhor essas ideias do bem que nós temos. Quantas campanhas existem positivas que precisam do nosso compartilhar, da nossa ajuda, da nossa divulgação. Então, nós podemos ser divulgadores do bem. Quantas mensagens luminosas de amor, de esperança, de fé nós recebemos diariamente, podemos continuar compartilhando isso, levando a mais pessoas. Mas é fundamental que nós transformemos a nossa vida numa mensagem de amor, uma mensagem de fé. É fundamental que essas ideias que nós recebemos positivas, de confiança, nós realmente transformemos o nosso modo de viver e passemos a mensagem pelo nosso exemplo. A maior pregação que nós podemos fazer do Evangelho de Jesus é através das nossas atitudes. Se for possível, a gente fala do Evangelho. Uma outra amiga também fala: para evoluirmos não basta só não fazermos o mal. Temos que fazer o bem no limite das nossas forças. É isso mesmo, Graziela. É dentro do que nós somos capazes. É inesquecível a passagem da viúva, quando Jesus, com os discípulos no templo, observava as pessoas depositando riquezas no templo,
E aquela mulher tão discriminada, tão relegada na sociedade, porque a mulher viúva naquele tempo e muito tempo depois continuou passando por muitos problemas nas sociedades, Jesus destacou a situação daquela mulher tão frágil, doando as 2 pequenas moedas que ela tinha, o óbolo da viúva. Jesus disse que ela estava dando mais do que todos os outros homens muito ricos que depositavam arcas de tesouros. Jesus disse que o pão que nós dermos ao faminto, ele tem tanto valor quanto o hospital que foi construído. Alguém que ouça isso pode não entender, achar como assim? Mas o bem que nós fizermos, por mínimo que seja, se ele criar esperança em alguém, você pode estar mantendo uma vida por mais tempo aqui na Terra. Isso é um patrimônio incrível. Continuemos fazendo grandes obras de benemerência, de assistência, mas o bem pequeno que nós podemos fazer tem um impacto muito grande na economia geral do universo. Então é realmente, Graziela, fazendo o que nós pudermos. Não podemos construir uma padaria para alimentar as multidões, mas nós podemos levar alguns pães aos famintos. Nós podemos não conseguir construir um hospital, mas nós podemos contribuir numa campanha que está tentando comprar o medicamento para alguém. Nós sempre podemos fazer algo. E quando não temos dinheiro nenhum, vamos fazer o que o Dr. Bezerra de Menezes certa vez fez. Um homem desesperado, aflito, procurou o médico dos pobres, pedindo ajuda, e naquele dia o Dr. Bezerra de Menezes já não tinha mais dinheiro nos bolsos. E ele, angustiado, elevou sua prece à Mãe Santíssima, e veio-lhe o pensamento: abrace com amor, com carinho. Aquele abraço e a recomendação que Bezerra de Menezes fez àquele homem desesperado, de que ele voltasse ao seu lar, que ele desse água e orasse, desse água para sua família e fossem dormir e orassem, aquilo alimentou espiritualmente aquele homem e aquela família. E no dia seguinte, ele, renovado, ele encontrou o emprego que ele precisava. Nós não sabemos o alcance que as nossas ações podem ter. Então nunca deixemos, nunca de fazer algum bem para alguém. Nem que seja dizendo um não, com simplicidade, com um sorriso, com o desejo de que aquele que nos pede possa ser ajudado, mas sempre com o amor e com a generosidade do coração. Tem mais algum comentário? Ricardinho. Nosso amigo Ricardo considera o seguinte: é tempo de se ouvir mais e falar menos. É verdade, Ricardo. Todos nós precisamos ouvir mais o que nós temos aprendido, temos que realmente meditar o quanto estamos fazendo. E a nossa amiga aqui, Sônia, também fala assim, ó: às vezes me sinto impotente frente a tantas demandas. Na verdade, o único ser que é potente a lidar com todos os problemas do mundo é Deus, somente Ele. De nós, Ele espera apenas a boa vontade e o desejo de ajudar quando possível, quando está dentro dos nossos limites. A parábola do semeador, ela é muito expressiva sobre muitos aspectos. Desculpe, do semeador não, do samaritano. A parábola do samaritano, ela nos ensina que o homem, ele ajudou dentro do que ele podia, mas ele não parou a vida dele, ele prosseguiu. Ele fez o que estava ao alcance dele. E é assim que nós devemos ver a vida quando ela nos apresenta a necessidade de ajudar o próximo. Nós podemos ajudar no limite das nossas forças. E se o nosso coração diz que podemos fazer a renúncia de algo nosso em favor dele, isso indica a nossa maturidade espiritual. Mas nós não podemos paralisar a vida, temos que prosseguir. Fizemos o que estava ao nosso alcance, prossigamos, porque Deus cuidará daquilo que nós somos incapazes de atender. E aqui o meu tio Francisco, um abraço, tio, e a todos que me ouvem. A vida, por meio dos problemas, sempre nos dá uma oportunidade de sermos protagonistas e não só espectadores dos eventos. É verdade, tio. É isso mesmo. Nós somos grandes protagonistas do nosso crescimento, da nossa transformação. Sempre podemos fazer
algo em favor de nós mesmos e dos outros. Bom, já vai dando o nosso horário. Nós vamos agora, então, convido a todos para as vibrações aqui no final. Vamos fazer também a nossa oração final para encerrar, então, a transmissão dessa noite. Vamos, então, mais uma vez, elevando o nosso pensamento a Deus. Nosso Pai de amor e misericórdia, agradecido, Senhor, pela bênção da vida. E desejamos, Pai, que as lições que a vida nos apresente possam ser bem assimiladas por todos nós. E neste momento em que nos unimos a tantas mentes que compartilham conosco essas ideias, que possamos todos, com o coração amoroso, desejando o bem, imaginarmos o nosso mundo, a nossa casa planetária, nosso planeta Terra, que possamos imaginar essa nossa morada celeste envolvida por uma intensa luz, representando o grande amor de Deus por sua obra tão maravilhosa. Esse mundo que é um grande mecanismo que nos garante a oportunidade de evolução, que tem sido por nós maltratado, mas que ainda prossegue na sua trajetória no espaço, que ele possa, Senhor, ser envolvido por muito amor, pelo amor daqueles que aqui habitam, por nós que de alguma forma já despertamos para essas ideias, que possamos amar intensamente a humanidade que aqui habita, silenciando em nossos pensamentos a crítica destrutiva, silenciando as reprovações contundentes que fazemos contra os nossos irmãos. Ao invés de censurá-los, que possamos, Senhor, desejar a renovação em suas vidas. Ao invés de desejar o mal para eles, Pai, que possamos desejar que o Senhor os toque em sua consciência e os desperte para as suas responsabilidades. Pai de infinita misericórdia, nós pedimos que o Senhor possa amparar a tantos necessitados do corpo e da alma, a tantos que se encontram angustiados nos leitos de dor, ou que se encontram sozinhos, abandonados. Que o Senhor possa tocar a mente daqueles que enlouqueceram nos desvarios da vida, buscando por tantos escapismos fugir das suas próprias responsabilidades. Que o Senhor possa auxiliar aqueles que se debatem, que se encontram aflitos e não veem saída. Que eles possam se sentir, Senhor, envolvidos em confiança, em esperança. Aqueles que se sentem sozinhos, que eles possam saber que todos nós somos amparados e assistidos, que não há um homem ou mulher sequer no mundo que está distante do seu amor. Que o Senhor possa abençoar o lar que se encontra comprometido por tantas dificuldades. Os nossos irmãos que enfrentam carências materiais ou que estão vitimados pelos vícios, envolvidos em conflitos, em disputas. Que o Senhor abençoar e amparar a todos. Aqueles outros
os nossos irmãos que habitam as esferas em torno do planeta e que se encontram perturbados e aflitos, que se encontram desorientados ou entregues à revolta e à vingança. Que possam os benfeitores espirituais levarem a eles a vibração amorosa e transformadora. E a nossa gratidão, Senhor, por tudo que nos é ofertado para o nosso crescimento. Pela bênção da vida, pela bênção do nosso lar, pela bênção de podermos conviver e compartilhar com os nossos familiares, os nossos amigos, tantas experiências positivas. Que o Senhor abençoe a todos que nesta hora nos acompanham, envolvendo seus lares em muita paz, em muita harmonia. Que o espírito de paz e de alegria possa reinar nos lares daqueles que buscam o conhecimento espiritual. E em nossa prece nós pedimos, Senhor, pelas mães, que elas todas sejam muito abençoadas. Mesmo aquelas mães que não atenderam de forma sábia e amorosa o seu compromisso. Que elas possam ser muito abençoadas também, Senhor. Que suas vidas possam ser renovadas. E por todas elas que trabalham, que lutam tanto por seus filhos, que os conduzem ao bem, que o Senhor possa abençoar a todas, Senhor. E a nossa gratidão pelas nossas mães, pelas mães que são nossas esposas, que são nossas irmãs, nossas cunhadas, pelas mães que são nossas vizinhas, que são nossas colegas de trabalho, pelas mães que são nossas companheiras de ideal, por todas elas, Senhor. Que elas possam ser abençoadas pela missão bendita que elas receberam e que elas tenham sabedoria e força para vencer. Em especial pelas mães que estão desesperadas pelo alimento dos seus filhos. Pelas mães que choram a perda, que não é perda, é apenas um distanciamento temporário, mas que estão tão aflitas, Senhor. Que o Senhor possa consolar a todas. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, em novos erros. Mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças te damos, Senhor. Então, assim, meus irmãos, terminamos a nossa transmissão. Que Jesus abençoe a todos, que todos possam ter muita paz, alegria e sabedoria em suas vidas. Um grande abraço a todos. Um feliz Dia das Mães.